Oi, eu sou Silmara, esse é o Momentum da Leitura e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e mais um vídeo da retrospectiva de 2024, aqueles vídeos que quase todo ano eu costumo gravar, que são os vídeos de piores leituras do ano, as melhores leituras, o ranking com todas as leituras que eu consegui fazer e também as metas, os projetos de 2025, se eu conseguir cumprir com as metas de 2024, porque eu tinha estabelecido um bom número para ler esse ano. E são vídeos que eu gosto de gravar, são vídeos que eu gosto de assistir em outros canais do YouTube, então espero que vocês gostem também. Lembrando que aqui embaixo na descrição tem o link da Amazon com esses livros que eu não recomendo, mas se chamar a atenção de alguém, todos eles vão ter aqui embaixo o link da descrição. Mas tem também o link geral, que você pode comprar qualquer coisa no site da Amazon, que me ajuda com uma comissão e pra você não muda nada no valor final da sua compra. E diferente do ano passado, que eu coloquei as decepções literárias, esse vídeo eu realmente coloquei as minhas piores leituras, porque vários deles, se não a maioria, eu já não tinha nenhuma expectativa, então não é que foi frustrada a minha experiência, que eu esperava alguma coisa dessas leituras e ela não me proporcionou aquilo que eu esperava. Não, realmente essas leituras eu não esperava nada, elas não me entregaram nada e foi muito pior do que eu pensei que seria. Mas também foi um ano em que eu testei muita coisa nova, eu testei gêneros diferentes, eu tentei sair da minha zona de conforto, eu tentei ler mais romance, isso impactou muito negativamente na minha experiência, porque eu descobri que realmente tem várias coisas que não funcionam pra mim. Inclusive, vários desses livros acabaram entrando nessa lista aqui. Inclusive, nessa lista entra livro hypado. Então, assim, não custa. Sempre é bom a gente avisar que essa é a minha lista e a minha experiência com esses livros, né? Então eu tenho certeza absoluta que tem livro aqui que é favorito de muita gente, livro que bomba no TikTok, que tem muita gente que gosta, mas pra mim a experiência foi justamente ao contrário. E é dessas minhas experiências que eu vou falar no vídeo. E começando então esse ranking, em 10º lugar, infelizmente ficou o primeiro livro do Stephen King que tem nessa lista, e tem mais alguns outros. Mas aqui eu coloquei A Garota que Adorava Tom Gordon. Esse título ainda não tem uma tradução oficial no Brasil. É um livro bem curto também, basicamente fala sobre uma menina que ela se perde na floresta. Só que essa menina, ela é obcecada por esse jogador de beisebol chamado Tom Gordon. Então, ao longo da leitura, ela fica fazendo várias referências a beisebol, ao próprio jogador, tanto que ela meio que tem umas alucinações com esse jogador, ela às vezes conversa com ele como se ele estivesse próximo dela, porque ela tá perdida, ela tá começando a ficar desidratada, com fome. Então isso tudo acaba impactando. Só que é muito arrastado e eu não gosto de beisebol. Mesmo que eu já tive várias experiências de leituras com esportes, que eu não gosto muito do esporte, mas que acabei levando a leitura pra frente, acabou não me incomodando. Não foi o caso aqui, porque realmente tinha coisa que eu não entendia. Ela dava a referência e só realmente quem pegou a referência que ia ver uma graça naquilo que ela tava falando, né? Não foi o meu caso. E apesar de ela tá tentando se achar ali naquela floresta, parecia que não ia pra frente, a leitura também parecia que tava empacada, não fluía. Então, apesar de ser um livro curto, eu acabei demorando um pouco mais pra ler, porque eu não tava me importando com essa menina perdida, não tava me importando com essa obsessão dela pelo cara lá, um jogador, então pra mim não foi nada demais, foi uma leitura realmente bem esquecível. Por isso que ele entra aqui nesse lugar. Em 10º lugar, eu dei 2 estrelas para essa história, infelizmente, um livro do King. Em 9º lugar dessa lista ficou um conto bem curtinho, que é O Adulto, da Gillian Flynn, que é aquela mesma autora de Objetos Cortantes que eu li, e eu gostei bastante. Aqui realmente é bem rápida a história, eu acho que tem perto ali de 60 páginas, e vai contar a história de uma mulher. Ela é uma golpista, ela se paga de vidente, mas porque o dom dela, ela tem uma facilidade de falar para as pessoas aquilo que elas sentem, aquilo que ela sente que as pessoas precisam ouvir. É tipo coach. Só que ela acaba fazendo isso de acordo com o que a pessoa fala para ela, então é muito fácil. E aí ela conhece uma mulher que vai lá falar com essa vidente, pede ajuda dela, porque ela tem uma questão ali com a família dela, com o marido e o filho. E essa vidente, ela vai na casa dessa mulher e tenta ajudar da forma como ela consegue, só que aí a partir daí dessa visita dela, coisas começam a acontecer. Ela só faz isso porque ela tá visando dinheiro, né? Ela quer faturar em cima dessa mulher, porque ela viu que a mulher tem dinheiro, que ela poderia ser recompensada de alguma forma. Então ela realmente tenta avançar nessa história,
Só que pra mim, a parte do personagem principal, do adulto, eu não consegui comprar a ideia. Não fazia sentido pra mim a forma de diálogo, as próprias características do personagem. As atitudes não eram condizentes com o personagem, com a idade. O final também ficou um pouco esquisito, então assim, eu não gostei. E esse conto parece que ela escreveu pro George R. Martin. Parece que foi um pedido dele. Parece que ele fez esse pedido pra ela escrever e ele gostou, tanto que ele acabou publicando. Parece que uma antologia, um livro que ele reuniu alguns outros contos. Eu não entendi essa parte muito bem, mas aparentemente ele gostou. Infelizmente eu não gostei. Eu achei bem nada com nada. E por isso que ele ficou aqui nessa posição, 2 estrelas. No 8º lugar dessa lista, infelizmente, mais um King. Esse eu ainda tenho a edição física, que é Os Justiceiros, que é o irmão gêmeo do livro Desespero, que eu li no ano passado. Esse daqui eu até comecei a ler, não no ano passado, 2024, né? Na verdade, eu comecei a ler em 2023 e terminei em 2024. Foi a minha primeira leitura do ano, e assim como o irmão gêmeo dele, Desespero, eu odiei essa história. Pra mim, nada faz sentido aqui. Desespero, eu ainda tava conseguindo acompanhar a história do início até a metade, um pouquinho depois. No final, que eu achei um pouco atropelado. Aqui, desde o início, eu tava com uma grande dificuldade de acompanhar. Pra mim, é tudo muito confuso. Tanto que aqui atrás, não era aqui que eu tinha visto, eu acho que era na sinopse da Amazon, que ele fala quem são. Ah não, tá aqui na orelha. Ele fala, um mundo onde os justiceiros estão em ação. Quem são eles? Por que eles vieram? Até onde pretendem chegar? Será possível detê-los? São perguntas angustiadas. E eu, sinceramente, eu não sei responder nenhuma dessas perguntas. Eu não me recordo. Eu nem entendi ao longo da leitura. Então assim, eu não sei o que aconteceu. É um surto. Eu não gostei. Mas eu ainda acho que Desespero é menos pior. Esse aqui realmente nada fez sentido pra mim, eu achei ele bem ruim. E em 7º lugar, infelizmente, mais um King, mas ainda bem que é o último dessa lista. E isso explica por que as minhas leituras do projeto Lendo King em ordem cronológica acabou indo com Deus no ano passado, porque realmente eu tive experiências bem ruins. Em 7º lugar ficou O Apanhador de Sonhos. E aqui eu entendi que muitos livros de ficção científica do King, em que ele aborda a temática de alienígena, umas coisas assim meio extraterrestre, as coisas muito despirocadas da cabeça dele, acaba não funcionando pra mim. Esse livro me lembrou muito o livro Os Estranhos, do King também, que eu também odiei. Eu acho que foi a minha pior experiência com o livro do King. Eu senti a agonia de ler aquele livro, e não era agonia de sensação de, meu Deus, que história que dá agonia. Não era, era agonia de ler, e nada tava fazendo sentido na minha cabeça. Avançava e parecia que nada se conectava naquela história, e o que eu conseguia entender era ruim. Tipo, era muito viajado, não fazia o menor sentido. Eu tava entendendo o que tava acontecendo, e o que tava acontecendo não tava fazendo sentido. Aqui eu tive a mesma sensação. E é um livro gigantesco, parecia que não acabava nunca. E eu não sou de abandonar livro, eu vou até o final com todas as minhas leituras. Eu não consigo, me incomoda se eu abandono um livro. Eu tentei fazer isso com Os Estranhos, porque realmente tava muito ruim de continuar e terminar, só que eu ficava com aquilo martelando na minha cabeça. Aquele livro, e se no final não for tão ruim? E se o final melhora? Se tem alguma coisa que acontece que você não terminou de ler, como é que você vai saber? Então eu não consigo. Eu leio o livro até o final, mesmo que isso seja um parto, mesmo que isso seja uma tortura. Mas infelizmente aqui não rolou. Mas ainda, o que salva aqui nesse livro é que ele tem referências. Ele tem referência a It, tem referência à Torre Negra. Essa parte realmente foi o que, quando eu li, eu pensei, nossa, finalmente, algo que tá conectando na minha cabeça. De resto, a história principal aqui eu não gostei. A sorte é que eu consegui finalizar essa leitura com a ajuda de audiobook, porque senão eu estaria o ano inteiro presa nessa história sem conseguir ler, avançar pra frente, sem conseguir ler outras coisas. Então essa parte realmente me ajudou, mas a experiência de leitura foi ruim. Em 6º lugar dessa lista, eu vou ter que me justificar aqui porque que sequer eu comecei a ler essa história. E eu já falei algumas outras vezes aqui nos vídeos do YouTube que eu estou muito mais presente lá na Twitch, fazendo lives de leitura e tudo mais. E por lá eu comecei, da minha cabeça, um projeto, se é que pode ser chamado desse jeito, que é ler alguns livros, alguns hots em voz alta na live.
E isso era pra me divertir, era pra dar umas risadas, o pessoal também tava gostando, a gente acabava descobrindo várias histórias bem cabulosas. Mas esse daqui, eu realmente comecei pensando, eu estou iniciando essa leitura é pra dar risada. Eu não tô esperando nada grandioso, não tô esperando nada que me acrescente intelectualmente, muito pelo contrário, talvez eu queime vários neurônios com essa história, mas o título do livro é O Meu Cachorro Quente Veio à Vida e Me Furiu, da autora Scarlett Delorme. Eu não sei se esse é um pseudônimo, não sei se é uma autora nacional, não sei nada. E a intenção, quando eu comecei esse projeto, era realmente pegar uma sinopse bem assim, em que os hots, eles não faziam sentido. Não era pra pegar hot comum, né? Era realmente pra pegar umas coisas bem diferenciadas. Foi aí que eu cheguei nesse livro, nessa história. Só que assim, é uma história super curtinha, tem 17 páginas e rendeu boas risadas. Realmente é uma história que eu achei muito engraçada, tanto que dos hots todos que eu li em voz alta em live, esse foi o menos pior. Por isso que ele tá aqui nessa colocação, porque tem vários outros que estão em lugares mais altos aqui dessa lista. E aqui, na verdade, né, nada mais do que uma ficção científica, porque o hot dog em questão, na verdade, é um alien, e aí ele vem e quer ali ter um contato mais próximo com a menina que comprou o hot dog. Ela só queria se alimentar, tava morrendo de fome, saiu do trabalho dela, ela só queria realmente um lanche rápido. Só que aí coisas aconteceram. Só que assim, não dá pra levar a história a sério, ela nem se propõe a isso, só que não tem como ser diferente, né? Eu não tenho como avaliar uma história dessa com mais do que 2 estrelas, e é por isso que ele tá aqui. Não é que é ruim, não é que é, nossa, pavoroso, mas é isso, 2 estrelas. Em quinto lugar dessa lista ficou mais um hot, e esse é um hot nacional, que é o Seduzida pelo Meu Chuveiro Senciente, da autora Loretta Lins, que inclusive ela tava lá na Bienal, eu vi vários vídeos dela, ela parece ser uma pessoa assim super fofa. Aqui ela criou essa história, que também é uma ficção científica, porque o chuveiro senciente, né, ele foi criado por essa cientista, e ele é uma inteligência artificial, ele pensa, ele é um ser pensante, inclusive ele pensa, ele manipula situações para favorecer a si mesmo, ele observa, ele analisa, ele mexe os pauzinhos dele. E é assim, não achei o livro mal escrito, muito pelo contrário, acho que até a escrita me surpreendeu positivamente, porque eu gostei da fluidez da escrita e vários acontecimentos estavam até que fazendo algum sentido na minha cabeça, mas novamente, né, é uma história que não se leva a sério, não dá pra levar a sério, por isso que ela tá aqui também nessa posição. E eu só coloquei ele pior do que o do Cachorro Quente, porque aqui teve uns gatilhos aleatórios, eu achei assim meio do nada, meio desnecessário, porque eu tava ali esperando um humor e não pensei que eu ia encontrar gatilho numa história dessa. É por isso que pra mim ele ficou um pouquinho pior que o do hot dog, e novamente também eu dei 2 estrelas para essa história. Em quarto lugar dessa lista ficou o Suspense, que é a continuação da Empregada. No caso aqui eu coloquei O Segredo da Empregada, da Freida McFadden, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela. E assim, o livro 1, A Empregada, eu tava gostando da história inteira. Eu tava gostando da escrita, o plot, o envolvimento que tava rolando ali. Eu tava muito conectada com a história. Tava ouvindo em audiobook e assim, eu tava fazendo as coisas e aflita para as coisas que estavam acontecendo. Só que o final, eu achei muito conveniente, meio que deu assim uns sinais de que tava meio que chamando o leitor de burro. Só que isso pra mim ficou muito evidente nesse segundo livro. Foi assim, foi uma pataquada. Se no primeiro livro eu gostei muito, só que eu dei 3 estrelas pra ele por conta do final, aqui o livro inteiro ele não se sustentou. Desde o início até o fim, foi muita coisa jogada ali pra você acreditar no que o autor tava querendo te falar. Mas assim, não funcionou. Pra mim, realmente, pra mim tava muito claro que ele tava me chamando de burra na cara dura, porque não dava pra acreditar em nada do que tava acontecendo. Só que aqui não é um livro de ficção científica, não é um livro de fantasia, é um livro de suspense. Então, que você espera, o mínimo, é um pouquinho ali, né, de verossimilhança, que as coisas façam um pouquinho de sentido com a realidade, você lê e pensa, ok, isso aqui facilmente aconteceria. Só que, pra mim, nesse segundo livro, nada do que estava acontecendo estava fazendo sentido. As atitudes dos personagens eram totalmente fora da realidade, não condizente.
Toda hora eu lia e pensava, gente, quem faz isso, sabe? Tipo, da onde tirou essa informação? Por que tá acontecendo isso da forma que tá acontecendo? Eu não consigo imaginar sequer em nenhuma realidade que algo do tipo possa acontecer. Então, nesse livro não foi suficiente a leitura ser fluida, a leitura te prender realmente aqui. Tanto que eu desisti, né, da autora. Ela lançou um monte de outros livros com um monte de profissão, só que aí eu quitei, não, deixa esses dois, tá bom, tá suficiente, já deu pra entender o motivo do hype e tal, até entendo, mas aí não vou continuar. E pra esse livro eu dei também 2 estrelas. E em terceiro lugar dessa lista ficou o que pra mim é uma grande bomba, mas aparentemente é um sucesso no TikTok, um livro hypadíssimo que muita gente ama e favorita, que é o É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover. Desde a primeira cena já não fez sentido pra mim, porque a primeira cena mostra a mocinha que saiu do velório do pai dela, que inclusive era um homem que praticava, né, tinha essa questão de violência doméstica com a mãe dela, e ela, tanto que ela não tinha qualidades pra definir o pai dela, ela não tinha, assim, o que fazia ela lembrar do pai, associar com uma qualidade boa, que não fosse um defeito. E aí, beleza, ela tá ali no alto de um prédio, vê um cara lá chutando a cadeira e ela, por algum motivo, acaba se atraindo por esse cara. Isso de cara, assim, de início não fez sentido pra mim, porque ela tem um grande trauma, ela carrega isso com ela, a questão da violência doméstica, vê um homem sendo agressivo com um objeto e, por algum motivo, isso chamou a atenção dela positivamente. Eu entendo a questão da construção de um relacionamento problemático, isso eu acho que acontece e que a autora, ela até que fez muito bem. Se você não perceber aquilo que tá na sua frente, você claramente tem alguns sinais, só que você mesma reverte esses sinais e fala, ah não, mas naquele momento ali do passado, ele fez tal coisa positiva pra mim. Ah não, ele tá sendo assim dessa forma, só que não é sempre que acontece. Então, a relação, a construção, eu entendi. Eu só não entendi porque que de cara ela conseguiu se conectar ali com um cara que já estava claramente, desde o início, dando muito sinal. Uma coisa que me incomodou muito nessa leitura também foi que os personagens, eles não tinham, assim, muita relação. A forma como eles agiam não era muito condizente com a idade em que a autora falou que eles tinham. Então, ao longo da leitura, eu sempre tinha que me lembrar que eles eram adultos, e não jovens adultos ou até jovens. Que era tudo meio assim, a linguagem, as atitudes, não parecia muito assim de 20 anos, 20 tralalá anos, 30 anos. Não, parecia meio ensino médio. Tanto a relação da personagem principal com a amiga dela, que é a irmã do cara, que é a cunhada dela, tipo, a primeira interação, a primeira fala delas, o primeiro diálogo, você já tá, ai, amiga, e best friends forever, e eu realmente fiquei incomodada. E isso me faz também ter a sensação que a leitura, ela tá mais indicada para leitores mais jovens do que leitores adultos. Só que ao mesmo tempo, não é uma leitura recomendada para leitores mais jovens. Então, existe um conflito aí que a linguagem, eu não sei se é a tradução, se a leitura original é assim também, mas isso realmente acabou me incomodando. Só que realmente a parte que eu mais desgostei dessa história, e aqui eu vou ter que dar um aviso de spoiler, porque é realmente o final que me incomoda. E aqui fica o spoiler pro filme, o spoiler pro livro, porque eles mudaram isso no livro e no filme, e eu acho que eles mudaram por um bom motivo, que é justamente o motivo que eu odiei ler essa história. Então fica aqui o alerta, se você não quer, né, saber desse spoiler tanto do filme quanto do livro, pula pro próximo livro, que ainda tem mais 2 bombas aqui, mas vai mais pra frente, porque aqui eu tô enrolando justamente pra ninguém, né, falar que não foi avisado. Mas a pior questão pra mim é que, beleza, no final ela entende, ela sabe de todos os problemas, ela pede o divórcio, isso no livro, né? Ok, só que a forma do Felizes para Sempre, porque ela realmente, ela pede o divórcio, só que ela não se afasta, e ela não faz absolutamente nada pra tentar afastar a filha do cara. Porque se você fala pra ele, o que você faria se a sua filha chegasse em você e falasse, o meu namorado me bate, alguém que ela jurou proteger, alguém que ele jurou proteger, amar e respeitar, só que na verdade tá batendo na menina, o que você faria? Então beleza, chegamos num acordo, né, que é pra separar. Só que ao mesmo tempo,
o final do livro é ela deixando a filha dela, uma criança ali, um bebê, com um cara que justamente jurou amar e proteger ela, só que tava, né, tinha toda essa questão aí da violência doméstica e batia nela. Então, qual foi o grau de confiança que ela acha que ele não faria nada parecido com a menina, com uma criança? Então, essa parte me incomodou muito, o tom de Felizes para Sempre que teve no final. Todo mundo ficou bem na história, inclusive o cara. Porque no final das contas ele tava lá, a menina foi lá passar um final de semana com ele, ficou tudo certo, todo mundo ficou ali, mil maravilhas, unicórnios e todo mundo feliz no final, bem Disney. Só que assim, não à toa que no filme, depois que ela pede o divórcio, você nunca mais vê o cara. Você não vê essa cena em que ela deixa a criança com ele. No filme ela deixa a criança com a mãe. E assim, se você lê e assiste o filme, você vê que ele é muito fiel. As frases, os diálogos, os acontecimentos, o tom, eu achei bem parecido. Inclusive esse tom que eu tinha falado que não tinha gostado das duas mocinhas, elas terem uma interação muito de adolescente, amigas, acabei de te conhecer, mas você já é minha melhor amiga. Isso também tem no filme. Então ele realmente é muito fiel, só que esse final eles mudaram e pra mim não foi por acaso, não é aleatório, deixa de qualquer jeito. Pra mim realmente foi pra mudar o tom, porque eu achei de super mau gosto esse tom de todo mundo viveu feliz para sempre e é isso. Eu entendo também a questão de falar, mas beleza, o que ela poderia ter feito? Colocava o cara na justiça, brigava pela guarda da criança, o cara médico, rico, popular, poderoso, claro que ele ia vencer a causa. Só que tudo bem, ela nem tentou. O tom foi, ok, a gente se divorciou, você segue sua vida lindamente, eu sigo minha vida lindamente, só que todo final de semana a menina vai ficar com você, eu vou sair com meu boy, tá todo mundo feliz. Coisa que não teve no filme. Ela pediu o divórcio, ele sumiu, nunca mais a gente vê a cara dele e é satisfatório. Então, por isso que o livro realmente pra mim foi ruim. A escrita eu não achei tão ruim, tirando essa parte de infantilização dos personagens, mas o tom realmente me incomodou muito. Então por isso que ele ficou aqui nessa colocação. Entendo quem gosta de um romance sendo abordado dessa forma, porque não é óbvio esse tipo de relação. E eu entendo que ela seja uma relação construída. Não é que a pessoa se apaixonou por um bandido que desde o início ela sabe que o cara é ruim. Não. Ela se apaixonou por um cara que aparentemente gostava dela, amava, porém tinha essas atitudes, e aí tem esse trauma do passado, tem essas outras questões aí que podem justificar ou não a atitude dele, mas o tom realmente me incomoda, não gostei. Eu senti um pouco parecido com o incômodo que eu tive com Tudo é Rio, mas com Tudo é Rio eu achei bem pior, daqui foi só de mau tom mesmo. Em segundo lugar dessa lista ficou mais um hot que eu li em voz alta em live, e foi inclusive o primeiro hot que eu li, que é A Mangueira do Bombeiro, da Julianne Clearwater. Eu acho que esse é o nome do pseudônimo, também eu não descobri se é autora, se é nacional, se não é. E pra esse livro eu dei 1 estrela, mas o primeiro lugar ainda é pior do que esse daqui. Esse daqui ficou nessa posição porque eu li a sinopse e eu jurei que eu ia encontrar uma história divertida, muito maluca. A sinopse tá toda aloprada, mas eu achei que eu ia encontrar um hot divertido e diferentão, uma coisa assim meio maluca. Beleza, a gente sabe que tem um bombeiro e que a mangueira dele é sobrenatural, ela é diferentona, até aí tudo bem. Só que aí o livro começa a incluir coisas, essa história começa a incluir umas coisas que eu não vi a menor necessidade. Envolve cachorro, gato, animais lá, uma ONG, e aí abuso, umas personagens malucas. E não foi isso que eu pedi, eu realmente não tava esperando uma história cabulosa nesse nível. Eu jurei que era uma história engraçada. Mas aí por causa também desse incômodo, essa coisa doida, realmente aí esse aqui não deu pra salvar nada. O cachorro quente foi bem melhor, o chuveiro foi bem melhor, aqui não rolou e é por isso que ele ficou com o segundo lugar. E em primeiro lugar dessa lista, mais um hot que eu li em voz alta, só que ali não é uma coincidência que foi o último hot que eu li em voz alta em live, ou seja, rolou um trauma. Pra esse eu dei meia estrela, que é
o Kissing the Coronavirus, da M.G. Edwards. Também não sei se é pseudônimo, não sei. De incríveis, absurdas, acho que é 16, 17 páginas de, assim, é tenebroso. É um terror, porque a história, ela se passa ali num ambiente de laboratório, porque tem essa cientista aqui da capa, e ela tá buscando a cura pro coronavírus, só que aí o coronavírus, ele encorpa também, como dá pra ver aí na capa, esse ser verde parecido com o Hulk, que a mão não acompanha, a mão não é verde. Só que é de um mau gosto absurdo, porque além de ter essa questão de, né, a história ela se passa, teoricamente, na pandemia, uma pandemia real, e realmente tinha cientistas, né, buscando pela cura e não sei o que, mas é de um mau gosto tão grande, porque a mulher se apaixona pelo vírus. E aí é tanto protocolo básico quebrado no próprio trabalho dela, e eu não consegui desvencilhar. Na minha cabeça não teve como eu ficar me relembrando, isso aqui é uma ficção, isso aqui não faz nenhum sentido, isso aqui nem se propõe a, né, ter um pingo de noção da realidade. Não tem nada. Mas ali extrapolou tudo. Foi uma ofensa à minha profissão. Então, realmente, assim, é um desserviço. Não me rendeu risada, não achei divertido. Eu achei, assim, só muito absurdo, é ruim. Eu li em inglês, e aí eu tava tentando fazer a tradução ali, simultânea, um Google Translate, mas nem em inglês, nem em português as frases estavam, sabe, fazendo sentido, assim, não tava bonito, não tava, não é nem bonito, pedir beleza num trem desse é muito, mas não tava, assim, fluido, não dava pra ler o negócio de tão ruim. São poucas as histórias que eu leio e eu penso, isso aqui eu queria desler. Isso aqui eu não queria ter tido esse tipo de experiência e foi o que essa história me rendeu. Essa sensação de, cara, por quê, sabe? Por que que você colocaria uma história de uma mulher que se apaixona? Apaixona é uma palavra muito forte, ela só queria o corpo do coronavírus. Sei lá, não entendi, mas é isso. A pior leitura do ano, de longe, foi meia estrela pra esse livro. E é por isso que o título desse vídeo, diferente, né, de vídeos passados, não são as minhas piores experiências, minhas expectativas, as piores decepções. Não, realmente foram as minhas piores leituras. Não é que eu me decepcionei, é que realmente foi tudo muito ruim. Não foi uma decepção que eu esperava, alguma coisa eu não tive. Então, infelizmente, foi isso. Esse ano de 2025... uma das minhas metas é ler mais leituras proveitosas e realmente pegar uma leitura ou outra para espairecer, algo divertido, sim, mas eu vou dar uma segurada, porque realmente a sensação, principalmente quando eu revisito essas histórias, é de que, cara, por que, sabe, que eu me submeti a isso? Por que que eu perdi tempo de vida com esse tipo de leitura? Então, algumas coisas eu vou fazer diferente esse ano, essa é uma delas, mas no próximo vídeo eu venho com as minhas melhores leituras do ano, que, nossa, é um deleite, aí sim é diferenciado, né, a gente falar sobre os livros que a gente realmente gostou. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me contem aqui embaixo nos comentários se teve algum desses livros que você leu, se você gostou ou não, se você, né, teve algum desses hots aí que você achou divertido, que você te rendeu um entretenimento. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau!